Muito bem. No oitavo ano, triângulos e circunferências. Existe uma relação muito próxima entre os triângulos e as circunferências, né? Por uma circunferência nós podemos traçar triângulos e por triângulos nós podemos traçar circunferências. No caso, nós vamos trabalhar com a circunferência a partir de um triângulo, né? Então, nós temos um determinado triângulo e usando os pontos notáveis, né, do triângulo, nós conseguimos construir uma circunferência externa ou uma circunferência interna, né? Vamos trabalhar primeiro a circunferência inscrita num triângulo, né? Ou seja, uma circunferência que fica dentro do triângulo. Para a construção dessa circunferência, nós precisamos primeiro determinar o incentro do triângulo, né? E o que é o incentro do triângulo? É o ponto de encontro das bissetrizes. Então, nós temos que traçar as bissetrizes dos três ângulos internos do triângulo. Aí no desenho 1, que o professor chamou de D1, né? Nós temos um triângulo retângulo. Característica do triângulo retângulo, ter o ângulo de 90 graus, ter o ângulo reto, né? Vocês podem ver aí as marcas do compasso, porque nós sabemos construir a bissetriz de um ângulo, né? Então, o professor construiu a bissetriz dos três ângulos aí do triângulo, né? E achou o ponto de interseção, o incentro. Abri o compasso até um dos lados do triângulo, né? E fiz para ser o raio da minha circunferência inscrita. E depois eu tracei a circunferência, né? Isso aí para um triângulo retângulo. No desenho 2, nós temos um triângulo obtusângulo. A característica do triângulo obtusângulo é ter um ângulo maior do que 90 graus, né? Entre 90 e 180 graus. A mesma coisa, o professor construiu a bissetriz dos três ângulos e encontrou o ponto de interseção das três bissetrizes, que é o incentro, e traçou a bissetriz abrindo o compasso do ponta seca no incentro até um dos lados do triângulo, certo? No desenho 3, nós temos um triângulo acutângulo. Qual é a característica do triângulo acutângulo? Todos os seus ângulos são menores do que 90 graus. Então, o professor também traçou as bissetrizes de cada ângulo, achou o incentro e, abrindo o compasso ponta seca no incentro até um dos lados do triângulo, eu consigo traçar a circunferência inscrita. Uma outra posição que nós temos entre triângulos e circunferência é que a circunferência pode ser circunscrita, ou seja, do lado de fora do triângulo, ela apenas vai tocar os vértices do triângulo, né? Uma coisa que o professor esqueceu de falar aí da circunferência inscrita é que o incentro sempre vai ficar interno ao triângulo, né?
E nós vamos ver que no circuncentro isso nem sempre vai acontecer. O circuncentro tem características especiais de acordo com o triângulo, né, que nós levamos em consideração. Para construirmos esta circunferência que vai tocar os vértices do triângulo e vai ficar por fora do triângulo, né, é uma circunferência então externa, nós temos que descobrir primeiro, nós temos que traçar primeiro o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. E a mediatriz é uma reta que corta o lado do triângulo, que corta qualquer segmento de reta ou, né, em duas partes iguais, na metade. Então, se eu pegar e construir a mediatriz de cada um dos lados do triângulo, eu vou ter o ponto de interseção das mediatrizes, que é o circuncentro. Bem, nós também já trabalhamos a construção de mediatriz de segmento de reta. Os lados de um triângulo são segmentos de reta, porque tem começo e tem fim. E o professor aí no desenho número 4, né, que ele pegou o triângulo retângulo. Eu desenhei um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, o circuncentro sempre, independente do tamanho do triângulo retângulo, o circuncentro estará em cima do lado oposto ao ângulo reto. E, uma vez que eu tenho o circuncentro, para traçar a circunferência, basta que eu coloque a ponta seca do compasso no circuncentro e faça o raio da minha circunferência até um dos vértices, você pode escolher qualquer um dos vértices, e traçar essa circunferência, que essa circunferência vai tocar os outros dois vértices, né? No desenho 5, nós temos aí um triângulo obtusângulo, porque ele tem, né, um ângulo maior do que 90, um ângulo entre 90 e 180 graus. Quando a gente fizer a mediatriz, né, de cada um dos lados, o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, no caso do triângulo obtusângulo, sempre estará do lado de fora. Então, o circuncentro no triângulo obtusângulo é sempre externo. Mais uma vez, ponta seca do compasso no circuncentro, pode escolher qualquer um dos vértices do triângulo, que vai servir como o tamanho do nosso raio, e traçando a bissetriz, traçando a circunferência, ela vai tocar os outros dois vértices do triângulo. O desenho número 6, né? Agora nós temos um triângulo acutângulo. Qual é a característica dele? Ter todos os ângulos internos menores do que 90, né? E quando a gente faz a mediatriz de cada um dos lados, nós encontramos o circuncentro interno. Então, independente do ângulo, dos ângulos que estejam dentro do triângulo acutângulo, desde que ele seja um triângulo acutângulo, sempre o circuncentro será interno ao triângulo acutângulo. Mais uma vez, ponta seca do compasso no circuncentro, faço o raio
até um dos vértices do meu triângulo, independente do vértice que eu escolha, para ser o tamanho do meu raio. Quando eu traçar a circunferência, vai tocar os outros dois vértices, né? Então, circuncentro em ponto de encontro, ponto de interseção das mediatrizes. No triângulo retângulo, vai ficar sempre sobre o lado oposto ao ângulo reto. No triângulo obtusângulo, vai ser sempre do lado de fora. E no triângulo acutângulo, sempre vai ser do lado de dentro, vai ser um ponto interno ao triângulo. Ok? Muito bem. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de, sempre que tiver dúvida, entrar no site, olhar a aula de novo, pode mandar pergunta para o professor no e-mail, pode mandar pergunta para o professor no Instagram, pode mandar dúvida para o professor pelo WhatsApp, né? Tem muitos aí que tem o WhatsApp do professor, não tem problema, ok? Próximas aulas, nós nos encontramos para a correção de mais exercícios. Valeu, até a próxima!